Aleluia, Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém, os irmãos podem agora, pode sentar, fique à vontade. Eu estou vendo um domingo aí que eu vou fazer culto sem cadeira aqui dentro. Não vai ter cadeira. Domingo, vai ter um domingo aí, né? Não vai ter cadeira aqui dentro. Não, vai ter que ficar aí. Vou trazer gel para massagem. Gel arde, né? Aleluia. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí comigo. No livro do profeta Jonas. Tem algum Jonas aqui? Profeta Fujão. Tem Jonas. Livro do profeta Jonas. Capítulo 1. Versículo 1 também. Quem achou? Versículo 1 diz assim: Acharam Jonas? Ele está lá na galeria dos profetas menores, depois dos grandão. De quem? É mesmo? A senhora foi privilegiada então. Porque tem crente que marca, né, as coisas da Bíblia, né? Está bem aqui, está bem aqui. Essa daí é boa que não sabe onde está. E aí, vamos pregar ou não? Amém? Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Amém? E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantos entenderam? Aleluia. Querido Deus e meu Pai, Senhor, no Teu nome nós estamos aqui, na Tua casa, depois de uma adoração, depois de um louvor, meu Deus, em que nós Te adoramos.
nós chegamos agora, meu Deus, para falar da Tua palavra, transmitir a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor, meu Deus, nos traga a revelação da Tua palavra, Teu querer, a Tua vontade para a Tua noiva, para a Tua igreja, para o Teu povo. E nessa noite, meu Deus, abre o nosso entendimento, fala conosco, nos diz, meu Deus, o que o Senhor quer conosco. Se há algo, meu Deus, que nós não temos feito para o Senhor, que essa palavra nos dê a direção daquilo que o Senhor realmente deseja para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trabalhar debaixo de um tema nesse ensinamento que fala de uma igreja sem amor. Amém? Uma igreja sem amor. Eu tive refletindo, falando, pensando realmente sobre o que move uma igreja, o que move o coração de uma igreja a fazer a obra de Deus. A obra de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender, que nós somos uma obra. Amém? Nós somos uma obra aqui. E essa obra, ela precisa expandir, ela precisa crescer, ela precisa chegar ao ápice daquilo que é a vontade de Deus. Alcançar almas, ganhar novas vidas para Cristo, pregando a palavra, falando do amor de Deus para as pessoas, o amor. E aí eu cheguei para dar o tema desse estudo, eu fiz esse mesmo questionamento, cheguei a um pensamento: não tem como ninguém ir fazer se não houver amor. Não houver amor. Sabe como que eu conjecturo isso? Imagine um casal, um marido e uma esposa, um casal. Para eles estarem juntos tem que haver o quê? Não tem que haver aquilo que eu botei lá no grupo hoje não, né, irmãos? Quem viu? Quem viu? Agora que eu descubro quem está no grupo examinando e quem não está. Vira a mulher lá que: Senhor, se eu mexo a carteira do meu marido, que eu caia morta. E ela morreu, que ela mexe. É um meme, né? É um meme. Mas, irmão, não tem como um homem e uma mulher estarem juntos se não houver amor. Ainda que haja interesse de uma parte para com outra, mas vai chegar uma hora que esse interesse vai acabar. Mas se houver amor, ele vai embora. Sentimentos do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, aí vai longe. Vai longe. E não existe esse negócio de dizer que porque já tem tanto tempo junto que acabou o amor. Não acaba, o amor não acaba. O casamento entra em rotina, mas o amor não acaba. Amém? O casamento, a união, ela entra numa situação de se acomodar, de se conformar com aquilo, de achar que aquilo já é aquilo, e aí dá problema, dá conflitos, mas o amor mesmo, o amor, ele não acaba. Amém? O sentimento ele fica perpétuo. Amém? Então, dentro da história de Jonas, uma igreja sem amor. Imagina que Deus, a Bíblia diz que Deus levantou Jonas para pregar para um povo. Amém? Para ir levar a palavra para um
povo. E esse povo, a Bíblia diz que a sua malícia tinha subido até o Senhor. O que é isso? O pecado, o horror, as coisas tenebrosas, obscuras, tinham subido até Deus, e Deus já não estava mais se agradando daquilo que o povo estava fazendo, daquilo de como o povo vivia. Então o Senhor levantou o profeta e disse: tu vais a Nínive e tu vais pregar a esse povo, para que eles revejam ali o que eles têm falado, vivido, para que eles se convertam, porque o pecado deles tem subido como um cheiro desagradável a mim. Então vamos pegar Jonas nesse momento como a igreja. Ele é a igreja. E Deus disse a essa igreja: vai e prega a um povo que está literalmente em pecado, que está vivendo na imundícia, na lama. E aí essa igreja, ao invés de ir até o povo, ela resolveu o quê? Fugir. Ela resolveu se afastar, fugir. Desceu, pegou o navio, entrou dentro daquele navio, comprou a sua passagem e fugiu, achando que ia fugir de Deus. Fugiu da presença do homem, mas não fugiu de Deus. Então, irmãos, a história de Jonas, ela se assemelha muito com a igreja de hoje. Muito. Por isso que eu disse, vamos pegar Jonas e colocar como a igreja, porque se assemelha. Deus tinha uma missão para Jonas, mas Jonas escolheu fugir dessa missão. Eu tenho tratado muito esses tempos agora, falado, pensado, orado, imaginado muito sobre desafios. Você me viu pregar domingo sobre a visão, sobre uma visão de conquista, uma visão que requer trabalho, uma visão que requer renúncia para alcançar o sobrenatural de Deus. Então a gente tem procurado viver muito isso, então pelo menos assim, imaginar que realmente, ou se alegrar, não, vai dar certo, nós vamos conquistar, nós vamos alcançar, porque nós somos uma igreja. Mas aí tem uma interrogação dizendo: essa igreja ama? Há amor nessa igreja? Vocês estão entendendo? Começamos a imaginar esse propósito de Deus dar uma oportunidade ao pecador, de dizer: olha, te levanta e vai até aonde está a abominação, te levanta e vai até aonde realmente essas pessoas têm cometido coisas terríveis, e isso tem me desagradado. Eu não tenho visto isso com olhos bons, isso não tem sido bom. A malícia desse povo tem subido até mim. Então, irmãos, Deus também, Ele nos salvou e nos deixou no mundo como igreja, como uma única missão. É o que está no livro de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, que foi fazer discípulos. Irmão, não há outro interesse de Deus, não há uma outra fórmula, não há um outro querer de Deus. O que Deus quer é que toda alma seja salva. O que Deus quer é que o homem se arrependa do pecado, é que o homem se vire contra o pecado e fique a favor agora de Deus. O que realmente Deus está querendo é isso. Agora veja bem uma coisa, irmãos, eu quero tratar também logo de antemão disso. Nós estamos hoje aqui na igreja, nós somos uma parte
do corpo aqui. Não está todo o corpo, nós somos uma parte do corpo. E esse corpo, ou essa parte, ou vamos falar no global, o corpo, tem que fazer o que Deus estabeleceu, ou deixou escrito na sua palavra, fazer discípulos. A gente quer se livrar do mal, a gente quer ver as drogas longe, a gente quer ver nossos filhos longe da marginalidade, da boca de fumo, a gente quer ver nossos filhos longe, a gente quer ter liberdade aonde a gente mora, mas o que nós estamos fazendo para que isso, ainda que pouco a pouco, venha a acontecer no nosso meio? Quantos estão entendendo? Então imagine a cidade de Nínive, uma cidade toda pervertida, uma cidade afundada no pecado, na lama, vivendo realmente tudo aquilo que é imundícia, que é porcaria, e tinha subido até as narinas de Deus, e Deus levantou um homem para dizer: vai lá e prega contra eles, e diz: ainda há uma oportunidade, ainda há uma chance de vocês se arrependerem e Deus ter misericórdia de vocês. O que eu quero, eu não posso esperar só da polícia. O que eu quero, eu não posso esperar só do poder público, do Estado, do município. Eu não posso. O que eu quero, eu também tenho que ser um agente para isso. Eu tenho que ser um colaborador para isso. Se eu vejo o meu vizinho, a minha vizinha da frente, de trás, do lado, do outro, ou colega de trabalho, seja quem for, com uma extrema necessidade do auxílio de Deus, eu sou o Jonas na vida dele. Eu tenho que ser Jonas na vida dele. Eu tenho que ser um enviado de Deus para aquela pessoa, para aquele momento, vendo meu irmão chorando, vendo aquela situação acontecendo, e o que é que nós estamos fazendo? A igreja. Por isso que o tema que eu coloquei, para mim chegar nesse tema, eu tive que realmente vislumbrar o texto, encontrar dentro do texto. Foi quando eu tive a revelação de Deus em relação ao quê? Que Jonas é a igreja que rejeitou pregar para o pecador. Jonas é a igreja que rejeitou o ide do Senhor até o povo que estava necessitado. Então, uma igreja sem amor. Então essa missão, irmãos, é para toda a igreja. Toda a igreja. Porém, muitos têm escolhido fugir dessa missão, e assim como Jonas, estão dormindo. Que está no versículo 5, a parte B. Que Jonas não estava preocupado com ninguém. Estava preocupado consigo mesmo. Ele comprou a passagem, ele entrou no barco, ele foi para o porão do barco, o barco saiu, o navio saiu e começou a enfrentar uma grande tempestade. O problema era o que? A carga do navio? O problema era o navio? O problema eram os trabalhadores do navio, o comandante do navio? Quem era o problema? Jonas. Jonas era o problema. Você está entendendo? Então, assim como Jonas, existem muitos que têm escolhido fugir da missão que Deus tem dado. Como tem, irmãos? Como tem? Eu vou ficar rouco na minha vida como pregador, mas eu não me calo em dizer que eu posso estar aqui nesse púlpito dizendo para você: irmão, não passe 20, 30 anos da sua vida dentro de uma igreja. Só por estar dentro de uma igreja, você também pode perder a sua salvação. Pelo simples fato de você não estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque tem que tirar esse pensamento de que ganhar almas, de que ir atrás do perdido, de que ir para a rua, para o sol, para a chuva, para onde seja, é função só do pastor da igreja. Pare com isso. A função do pastor na igreja é receber de Deus e dar ao povo. O sacerdote de Deus é esse. Ele tira tempo para se alimentar da palavra, para jejuar, para orar, para estar na presença de Deus, para receber de Deus e trazer para o rebanho.
Esse é o trabalho do pastor. Vocês estão entendendo? Não é o que muitos andam dizendo por aí, não. Está literalmente errado. Porque não conhece a palavra, não conhece os estudos, não conhece o significado. A igreja somos nós juntos somos um corpo. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, eu quero falar nessa noite para a igreja, ensinar em cima desse texto, sobre uma igreja literalmente sem amor. E existem características de uma igreja que não ama. Para acontecer isso, irmão, isso é notório. É notório. Igreja que não faz o ID de Jesus, igreja que não prega, igreja que não evangeliza, igreja que não sai a falar aquilo que Deus mandou falar e que acha que ser igreja é estar dentro de 4 paredes e viver dentro de 4 paredes, essa igreja está sujeita toda ela, descer a garganta do abismo. Toda ela. Irmãos, muitas pessoas elas não conseguem entender quando o apóstolo, na realidade no livro de Coríntios, se eu não me engano, acho que é Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios, não tenho lembrança agora, mas veio na minha cabeça, sobre a passagem bíblica que diz assim: como ouvirão, se não há quem pregue? É Coríntios, se eu não me engano, que fala isso. Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como é que eu pego esse texto para aplicar dentro da igreja, de uma igreja vivendo confinada, dentro de um confinamento espiritual, dizendo: irmãos, Jesus é só para nós que estamos aqui dentro. Nós que estamos aqui é para nós. Aqui ninguém entra, ninguém sai. Jesus é para nós. Não existe isso. A Bíblia, de capa a capa, ela vai nos ensinar sobre os mandamentos do Evangelho. Agora cabe a mim e a você querer fazer a obra de Deus, falar do amor de Deus, porque só fala do amor de Deus, só faz a obra de Deus quem é transformado pelo mesmo amor, quem é transformado pelo próprio Evangelho, pelo mesmo Evangelho que vai pregar. Não é que às vezes a gente é confrontado com a palavra, irmãos? Isso aqui é ensinamento, isso é doutrina. Estamos falando de amor, do amor de Deus, o amor que Deus quer colocar dentro do nosso coração, nos encher, para encher outros corações. Para encher outros corações que estão desesperados, sem esperança mais de nada, que estão pensando em tirar sua própria vida, que estão famílias aí que estão pensando em se degladiar, se separar, acabar com tudo, e as coisas às vezes é mínima, só falta Jesus. Então, eu coloquei no meu esboço que a igreja sem amor é uma igreja que não se importa com os perdidos. É claro. Se não há amor, como é que eu vou me importar com quem está perdido? Não é verdade, irmãos? Se não há amor, se eu não consigo amar, como é que eu vou me preocupar, me importar com alguém? Só que tem um detalhe que eu quero que entre nessa noite no nosso coração. Hoje você não está aqui na igreja? Quem alcançou você? Eu acho que foi esse amor. Ainda que tu tenhas vindo para Cristo pela dor, mas foi o amor que te alcançou. Sim ou não? Então, se esse amor te alcançou, por que nós não vamos transpirar esse amor para outras pessoas lá fora?
Por que nós não vamos nos importar, irmão? Nós estamos preocupados demais com aquilo que é nosso, com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Meu Deus, estamos preocupados com sobrevivência, com dívida, com isso e com aquilo, e não temos espaço para fazer a obra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a igreja sem amor é uma igreja que não se importa com os perdidos. Se você pegar aí na sua Bíblia, aí mesmo no livro de Jonas, no capítulo 10, ou no capítulo 3, versículo 10, olha só o que está escrito. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Por quê? Porque houve arrependimento. Irmãos, se nós formos falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus para as pessoas, haverá arrependimento, igreja. Eles se arrependerão do mal, do pecado, da vida que eles estão levando, e eles se voltarão, olharão para Deus, e Deus, como está escrito aqui, vai arrepender do mal que tinha dito que iria fazer, porque houve arrependimento. Se você vai para o capítulo 4, versículo 1, aí mesmo no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 1, veja bem, irmãos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou o quê? Irado. Irmãos, foi dada a Jonas a responsabilidade de anunciar o juízo de Deus para a cidade de Nínive. Quando eu olho para Jonas, eu me lembro de Jeremias. Quando Deus falava com Jeremias, eu repito sempre isso aqui de vez em quando, Jeremias começava a chorar porque ele pregava, ele levava o que Deus mandava ele dizer, mas ninguém queria acreditar nele. Por isso que ele se transformou para nós num profeta chorão. Porque ele ia, falava, pregava e o povo zombava, ria e não acreditava. Vocês estão entendendo? E quando a gente olha para Jonas, Deus deu a ele a responsabilidade. Deus deu para Jonas a responsabilidade de anunciar o juízo de Deus para aquela cidade. E a nação inteira se arrependeu, mas Jonas não se agradou da conversão daquele povo. Eu não entendo isso, irmãos. A pessoa que tem o privilégio de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, Deus falar com ele, dizer, olha, vou te dar uma missão, você vai sair daqui, vai pregar para um povo, eu quero que esse povo, ele se arrependa, porque eu não quero destruí-los, eu quero que eles se arrependam, eu quero que eles me sirvam, eu quero que eles se voltem para mim, amém? A mesma coisa Deus tem feito com essa igreja. Eu não vou falar de A nem B, da Ágape. Deus tem nos dado a responsabilidade também de anunciar o juízo de Deus para muitas pessoas aí, irmãos, que nesse exato momento estão condenadas à morte, estão aí somente esperando o momento para morrer, famílias que estão se desintegrando aí, esperando o momento, e Deus tem dado a nós a responsabilidade de ir anunciar o juízo,
de ir falar: olha, eu quero ser Deus na tua casa, eu quero te salvar, eu quero que tu me sirva, eu quero fazer de ti um profeta, eu quero que tu seja boca, a minha boca para muitas outras pessoas. Eu vou te usar em outro bairro, em outra cidade, em outra nação. Deus está entregando a responsabilidade para essa igreja. Vocês estão entendendo? Assim como Deus chamou Jonas e disse: você será o homem que eu vou usar, assim Deus está dizendo: essa igreja também será a igreja que eu vou usar, para que milhares de almas se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos e venham para mim, diz o Senhor. Então, meus irmãos, de igual modo a igreja que dorme, a igreja sem amor, ela não se importa com os perdidos. Olha, irmãos, eu vou testemunhar algo para vocês aqui, que ontem era reunião de pastores da IDPB, pastores estadual, onde todos os pastores do estado se reúnem, parece-me que é de 3 em 3 meses, se eu não me engano. E aí a IDPB ela conseguiu firmar um contrato com o Estúdio 5, né, uma sala do Estúdio 5, para fazer a reunião só ali, só naquele lugar. E a IDPB, surgiu uma oportunidade para a IDPB Nacional, IDPB Brasil, conquistar uma propriedade em Portugal. Escute bem isso aqui. E algo de Deus, porque nenhum prédio em Portugal, pode ser o que for lá, é menos de 200 mil euros. Você sabe que o euro vale mais que o dólar. Então você pega 200 mil euros. Não tinha condições, literalmente, realmente, material de uma igreja possuir. E o pastor que está lá em missões, o pastor Netonho, conseguiu essa oportunidade por muito menos, algo muito assim relevante para a igreja. É caro, mas também é mais relevante. E eu estava vendo ontem na reunião o pastor Asaf Pessoa, pastor da igreja mãe da IDPB no Educandos, filho do fundador da IDPB no Amazonas, pastor Nonato. O filho dele disse assim: pastores, a IDPB Casa de Oração, ela está doando agora, nesse exato momento, que é a igreja dele, que ele pastoreia, a IDPB Casa de Oração está doando nesse momento 100 mil reais para essa obra. 100 mil reais. O que leva um pastor a administrar uma igreja, uma estrutura, em uma reunião, mesmo sendo dessa instituição, abrir a boca e dizer assim: a nossa igreja vai doar 100 mil reais. O que leva? Se for um pastor apegado em bens, ele vai dar. Se for um pastor apegado em dinheiro, ele vai dar. Ele nem vai dizer que tem, né, irmão? Mas é um pastor que é filho de um missionário, fundador da IDPB, que entende que toda a estrutura que hoje ele vive, foi Deus quem deu. Por que eu estou falando isso, irmão? Justamente porque a igreja sem amor não se importa com os perdidos. E o que a igreja quer alcançar em Portugal? Ela quer fazer uma base missionária. Portugal é a porta da Europa, irmãos. É mais fácil você ir para qualquer lugar da Europa entrando por Portugal. Tu não vai para outros países da Europa literalmente direto, é muito difícil. Mas se tu chegar em Portugal, tu consegue ir para qualquer outro país, por causa do tratado que eles têm, tratado europeu, da zona do euro. Ou seja, os países que pertencem à zona do euro, eles podem transitar um com o outro. Mas se tu for por Portugal, chega hoje em Portugal, amanhã tu pode pegar um trem para outro país,
da zona do euro, literalmente, com passaporte, documento, tudo direitinho. Você está entendendo? Portugal é a porta da Europa. Vão comprar o prédio, vai se abrir a base missionária, assim como a IDPB comprou na Bolívia a base missionária, e hoje a IDPB alcançou toda a América do Sul. Toda a América do Sul. E está finalizando a América Central ali, Honduras, El Salvador, Nicarágua, aquela região toda. São os perdidos, são as pessoas que têm dificuldade de ouvir o Evangelho. Por quê? Porque os seus presidentes, os seus líderes começam a ser ditadores, começam a fechar as portas para isso, mas os missionários estão indo através de quê? Através do amor. Então uma igreja sem amor é uma igreja que não se importa com os perdidos. Por que Jonas não queria ir? Porque ele não tinha esse sentimento, esse amor. Estava nem aí, irmão. Vamos dizer assim. Se Deus disse, se for lá pregar e ele se arrepender, eu vou ter misericórdia. Mas eu preciso que alguém vá lá pregar. E ao invés de ele ir pregar, ele pegou, entrou no navio e fugiu. Fugiu da responsabilidade, fugiu da missão, fugiu daquilo que veio na sua mão, do momento, da oportunidade. Quantos têm tido isso, irmão, nos nossos dias? Quantas igrejas, quantos crentes, irmãos nossos, têm se virado para Deus, têm virado a costa para Deus, para o Evangelho, para as missões? Quantos? Quantos Deus tem dito, vamos ganhar, vamos conquistar, vamos avançar, e as pessoas não querem se tornar pregadores, missionários, evangelistas, mas eles querem os bens que Deus pode oferecer, porque não amam, porque não têm esse sentimento. Por isso hoje Deus está falando conosco, que nós precisamos ser uma igreja capaz de amar os nossos irmãos, de alcançar os perdidos, de ir na casa deles, falar do amor de Deus para eles, sem interesse algum, somente de ganhá-los para Cristo. Aleluia. Somente de falar do amor para eles, dizer: Jesus te ama, eu sei que o teu estado de vida não é bom, eu sei que as tuas condições não são boas, mas eu quero dizer para você que ainda assim Jesus te ama, e se tu aceitares a Ele, Ele vai mudar esse estado da tua vida, essa situação vai mudar, porque não tem quem sirva a Deus, não tem quem faça a obra de Deus, não tem quem ande na presença de Deus e seja a mesma pessoa. Não tem. Não tem, irmãos. Eu quero é ver quem serve a Deus de todo o coração, que confia no Senhor, que ama o Senhor e a obra dele, ser a mesma pessoa que era. Não consegue, porque o amor de Deus contagia, predomina e preenche tudo aquilo que ele tem necessidade. Não consegue. Agora quem não ama não se importa. Quem não ama não está preocupado. Ele tendo, ele vivendo, ele estando bem, ele estando acolhido, é o que importa. Os outros que se virem. Quem não ama pensa assim. Uma nação inteira, um povo inteiro, Deus deu a responsabilidade para um homem. Ao invés de ele dizer: olha, Deus mandou dizer que se vocês se arrependerem, Ele será com vocês. Ao contrário, ele fugiu. Por quê? Porque não tinha preocupação nenhuma. Eu quero é que vocês morram, eu quero é que se acabe, eu quero é que vá todo mundo para o inferno. É assim que é a palavra. E não é isso que Deus quer. Então, irmãos, é como a parábola do bom samaritano, a do livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, onde o sacerdote e o levita viram a necessidade do homem, mas passaram de longe. O que o sacerdote e o levita representam? A igreja. Amém? O
sacerdote levita representa a igreja, mas viram um homem necessitado, sofrido, gemendo com dores, porque foi assaltado, foi espancado, mas passaram por longe. Por quê? Porque não tinham sentimento. Representa isso. E quantos não são? Somos sacerdotes, somos levitas, somos adoradores, somos servos do Senhor. Aonde tem a necessidade, temos que chegar. Temos que falar do amor de Deus. Temos que invadir, temos que tomar de conta. Se nós não tomarmos de conta disso, o mundo vai tomar. Se nós não conquistarmos aquilo que eu falei domingo, eles irão conquistar territórios. Então, o sacerdote e o levita viram a necessidade do homem, mas passaram por longe. Faltou o quê? Amor. O amor de Deus. Aqui o irmão no teclado, está aqui eu pregando, está aqui outros irmãos que servem no altar, está aqui os líderes da igreja, está aqui os membros da igreja. Mas se nós não, isso independente do irmão estar no teclado, de eu estar pregando, de o líder estar ali, líder de célula, de quem é membro da igreja, independente, nós temos a mesma missão: falar do amor de Deus para as pessoas. Aqui é questão de hierarquia, de trabalho, de função, mas juntos somos pregadores do Evangelho. Todos nós. Então, irmãos, a igreja sem amor é uma igreja egoísta. A igreja sem amor é uma igreja egoísta. E aí no livro de Jonas, no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 2, aí ainda. Jonas capítulo 4, versículo 2 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. A igreja sem amor é uma igreja egoísta. Jonas queria bondade, Jonas queria misericórdia de Deus, só para ele. Egoísta. Tem pessoas que não ajudam outra pessoa. Tem crentes que não ajudam outros crentes. Tem crentes que estão vendo a necessidade parecida com a dele de um outro irmão, mas não abre o caminho também. Como é que eu consegui? Eu também quero que aquele meu irmão consiga. Mas tem pessoas que dizem assim: ah, eu paguei foi um preço, que ele também pague o dele. Isso é egoísmo, irmão. Isso é egoísmo. Isso aqui nós não estamos falando da questão de preço, estamos falando da questão de amor, de cuidado, de zelo. Se eu conquistei algo que a irmã Keila também precisa, e ela está na luta, e eu sei o caminho por onde ela vai para chegar, então eu vou estender para ela, vou dizer: irmã, vá por aqui, ó, chegue lá que a senhora vai alcançar rapidinho o que a senhora está precisando. É assim. Eu não quero só para mim, mas Jonas queria Deus só para ele. Jonas queria Deus literalmente só para ele. Então assim é a igreja que não ama, que não tem amor, só pensa nela, acha muito difícil tirar algumas horas da semana para evangelizar, para trabalhar na obra, para ajudar os necessitados. A igreja que não ama, irmãos, irmão, vamos evangelizar, pastora, meu líder, irmão, vamos, tem um irmão que tem necessidade, está precisando de que a gente faça uma visita, pastor, para mim não dá, não consigo chegar nessa hora, não vai dar, por isso e por aquilo, é um monte de coisa. Por quê, irmãos?
porque não consegue amar. A dor do seu irmão não dói nele. O sofrimento do seu irmão não dói nele. Você está entendendo? Então, é muito difícil tirar algumas horas da semana para evangelizar, para trabalhar na obra, ajudar os necessitados. Eu coloquei aqui, precisamos fazer um autoexame para ver se também não temos se preocupado só com nós mesmos e com a nossa família. Amém, irmãos? Queridos, nós não temos que querer Deus só para nós. O que Deus tem feito na nossa vida, nós queremos que Ele faça em outras vidas. Assim como Deus mudou a minha vida e mudou a tua vida, também quero que o meu vizinho mude. Eu quero que o meu irmão alcance Jesus. Eu quero que ele se arrependa dos seus pecados. Eu quero que ele adore ao Senhor. Eu quero que ele chegue no culto na igreja. Eu quero que ele veja que a vida, sem que ele tenha que viver no pecado, não acabou. Aqui é uma outra história, uma outra vida. Jesus é a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, irmãos. Tem pessoas que acham que a vida é só isso aí fora. Por quê? Porque ainda não conheceram aquele que nós conhecemos. Eu também achava, também você achava, literalmente, que era só a bebida, a droga, mulher, homem, vida dissoluta, é só esse mundão. Mas quando a gente aceitou Jesus, que a gente viu, meu Deus, o quanto nós perdemos de tempo. Como é maravilhoso servir a Jesus, é uma outra vida, é a vida que Ele quer que nós vivamos. Então essa vida eu não quero só para mim, eu quero também que outras pessoas alcancem. Eu quero que outros irmãos também a tenham, outras pessoas também a tenham. Amém? Então, irmãos, nós precisamos fazer esse autoexame para ver se também não temos preocupado só com nós mesmos e com a nossa família. E outras pessoas não têm. Está aí, irmão, as células aí, ó. Os banners que representam as células. Célula é ganhar vida. É lá naquele território ser um pedaço da igreja, uma parte da igreja ali trabalhando para Cristo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai ganhar alma para Cristo? Quem vai falar desse amor? Quem vai dizer, irmão, Jesus te ama, meu querido, Jesus te ama, me dá um abraço aqui. Eu quero estar junto com você, eu quero ser esse canal de bênção na tua vida. Jesus me trouxe aqui para isso. Aqui nesse lugar, agora é terra santa, é território de Deus. Aqui nesse lugar, é o lugar onde nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor, e juntos nós vamos conquistar tudo isso aqui para Cristo. É difícil fazer isso. É difícil a gente fazer isso. Por último, irmãos, a igreja sem amor é uma igreja que não tem compaixão pelas almas. Versículo 5 aí do livro de Jonas, capítulo 4. Leia comigo aí, o versículo 5 diz assim: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. E repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha aí. Uma igreja sem amor é uma igreja que não tem compaixão pelas almas. Veja o que Jonas fez, irmãos. O que Jonas fez? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ficou lá, no oriente da mesma. E ali ele fez uma enramada, um ambiente de repouso. Aí ele se deitou, ficou debaixo dela ali, à sombra,
até ver o que aconteceria à cidade. Olha aí essa igreja. Que igreja é essa? Eu não quero ser membro de uma igreja dessa. Eu não quero pastorear uma igreja dessa. O dia que eu notar que vocês não querem responsabilidade, irmão, está gravando isso aqui, eu peço para ir embora e o pastor coloca outro pastor aqui. Porque eu não vim pastorear uma igreja sem amor, sem zelo, sem cuidado. Deus não colocou isso no meu coração, não é verdade? Deus não colocou isso no meu coração. Deus me trouxe aqui para me ser instrumento dele, canal dele. Eu posso não ter ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu quero dar para essa igreja. Eu estou devotando a minha vida ao reino de Deus e a essa igreja. Então, esse é o meu trabalho. Eu jamais vou ficar debaixo, na sombra, observando o pau quebrar, a árvore desgalhar, vidas se matarem, se degladiarem, se acabarem, porque Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar a palavra, para anunciar o ano aceitável do Senhor nesse bairro, nessa comunidade. Amém? Então, meus irmãos, o versículo 11 diz assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Quem foi que falou isso? Deus, irmãos. Olha o que Deus disse. Isso daqui é a lição que Deus lhe está dando. Olha o que Deus disse: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Sabe quantas vidas tem aí, camarada? 120.000 vidas, 1.000 almas. Se a minha vontade é que toda alma seja salva, então eu tenho que lutar para que essas 120.000 almas sejam salvas. Então, como eu não me arrependeria disso? Que essas pessoas, elas não sabem. Olha só, irmão, a colocação de Deus. É por isso que às vezes, escute bem isso aqui, às vezes a gente julga, a gente critica, a gente menospreza. Por quê? Porque a pessoa é leiga, porque a pessoa tem alguns problemas, vícios e coisa. Olha o que Deus disse: essas pessoas não sabem discernir nem com a mão direita e nem da mão esquerda. Imagine alguém dizer qual é a tua mão direita e o cabra diz a esquerda. Olha o conhecimento, olha o discernimento no nível de pessoas que habitavam naquela cidade. Como Deus não teria misericórdia? Olha para a nossa comunidade, olha para o Nova Vitória, entra dentro de lugares aqui, aonde nós moramos aqui no bairro, e tem lugar aqui dentro desse bairro que você nunca entrou, nunca entrou, você não tem ideia, você não tem ideia do que se passa, você não tem ideia da vida que muitas pessoas levam, da opressão que muitos sentem. Não é verdade, irmãos? Você tem ideia de quantas 1.000 pessoas habitam dentro do Nova Vitória? Nova Vitória. E aí Deus fala: como eu não teria misericórdia? 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Elas não sabem de nada, elas estão ali. Eu preciso que alguém pregue, que alguém fale. Está errado, então como é que eu faço? Faça assim, agora está certo, está certo. O que Deus estava querendo era isso. E aí ele termina dizendo: e também muitos animais existiam ali. Então, irmãos, é muito triste
Porque muitas pessoas querem pregar o evangelho. Se for noiado, não quero pregar o evangelho para noiado. Se for bêbado, não quero pregar o evangelho para o bêbado. Se for ladrão, não quero pregar o evangelho para ladrão. Se for uma prostituta, um prostituto, se for um assassino, se for um traficante, eu não quero pregar o evangelho. Irmão, essas pessoas não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. É por isso que elas vivem assim, não é porque elas querem, é porque o poder da libertação, da palavra de Deus, da autoridade, o poder do evangelho ainda não chegou até elas. Porque a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. O poder liberta, o poder sara, o poder cura, o poder restaura. A igreja precisa amar, irmãos. A igreja precisa se preocupar com isso. Não é porque vive ali que eu quero que morra, escolheu, não. Eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. São leigos, não conhecem a Deus, não desfrutam do que nós desfrutamos. Aleluia. É muito triste, irmão, ver a falta de compaixão de Jonas aqui. É muito triste ver a falta de compaixão dessa igreja chamada Jonas, pela cidade de Nínive. Mesmo Deus tendo dito que não iria destruir Nínive, ele esperava pela destruição da cidade. Olha aí, o cara não queria ver o bem do povo, das crianças, dos pais, dos animais, independente de qualquer coisa. O próprio Deus deu uma oportunidade, mas Jonas queria ver o mal, queria que fosse destruído. Ele esperava a destruição da cidade. Então isso aí é o que? A falta de amor, a falta de compaixão pelas almas. Quantas pessoas, irmão, abrem a boca e diz que são crentes, que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, mas não ganham uma alma para Cristo. Com toda sinceridade, irmãos, não ganham uma alma para Cristo. Tem uma vida dentro de uma igreja, tem anos dentro de uma igreja, mas que ainda nunca ganhou uma alma para Cristo. Nunca. Sabe por quê? Porque falta amor, falta compaixão. Porque o que move a uma realização como essa é justamente o amor, e o mesmo amor que eu entendo, porque o mandamento da palavra de Deus diz o que? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu pensamento, de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. O cara diz que se ama. Eu me amo, eu malho porque eu me amo, eu me cuido, meu cabelo, olha o meu cabelo está igual uma jubona. Olha o capacete, como diz a pastora. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que comprar roupinha, tênis, sapato, não sei o que. Eu tenho que cuidar de mim, zelar desse corpo, né? O templo do Espírito. Se tu te ama, ame. Por que tu não ama o teu próximo? Que amor é esse que tu diz que tu tem por ti, que tu ainda não entendeu? É por isso que eu digo, irmão, tem pessoas que abrem a boca e falam isso, mas elas não discernem a mão direita da mão esquerda. Amarás ao teu próximo como a ti. E cadê esse amor? Na mesma medida que eu me amo, é o tamanho do meu amor pelo meu próximo, como a ti mesmo. Então é difícil, amém? É difícil. Então a falta de compaixão pelas almas também tem sido uma característica da igreja que não ama, que não tem amor. Uma igreja que está adormecida, que dorme. Temos que orar, queridos, pedindo para Jesus colocar em nossos corações a compaixão pelas almas que havia no coração dele. Eu vou ler o texto de Mateus, que eu estou encerrando, capítulo 9,
Mateus capítulo 9, versículo 36, que diz assim: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços lhe disse: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. O quê? Eu estou em Marcos, perdão, irmão. Perdão. 9:36 de Mateus. Perdão. 9:36. Agora sim. O que é isso, pastor? É que nós temos que orar pedindo para Deus colocar em nossos corações a compaixão pelas almas que havia no coração do próprio Jesus. Olha o que diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Olha aí como é que anda a multidão. Esse sentimento que tem que estar no nosso coração estava no coração de Jesus. Ele sentia, quando ele via a multidão, ele se compadecia da multidão. Quando ele via a multidão daquele jeito, as multidões, a Bíblia diz que ele se compadecia delas, porque elas estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, o propósito foi esta compaixão de Jesus por nós que nos salvou. Ele olhou a multidão. Eu quero que você não seja essa igreja chamada Jonas. Eu quero que você seja essa igreja que tenha o mesmo sentimento que nós acabamos de desfrutar do livro de Mateus capítulo 9, versículo 36. Um sentimento que se compadece dos perdidos. Amor. Amor. Amém? Amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmão. Eu não vou fazer isso não, fique tranquilo. Não é que eu não tenha coragem, é que eu não sou disso. Mas eu conheço um pastor que num culto de domingo, todo mundo chegava na igreja e por ele ser pastor, ele já conhecia todo o rebanho dele. Todo domingo, todo mundo bem cheirosinho, bonitinho, todo mundo alinhado, passadinho. Ele olhava, todo mundo chegando, as mesmas pessoas. E todos os membros da igreja, todas as ovelhas da igreja, não chegava com ninguém. Com ninguém. Vocês estão entendendo? Com ninguém. E então o que ele fez? Ele subiu no púlpito da igreja, esperou todo mundo chegar, assim, tipo 90% da igreja. Ele subiu no púlpito da igreja e disse: irmãos, eu quero que todos vocês saiam de novo por essa porta agora e vão atrás de uma vida para vocês trazerem, porque se não trouxer, não precisa vir para o culto. É um pastor, né, irmãos, que para falar isso ele tem moral com a igreja dele, ele sabe aonde ele pisa. Mas ele está errado? Às vezes o modo de como você faz parece ser errado, mas biblicamente é o certo. Você está entendendo? Biblicamente é o certo. Porque o que ele fez? Durante um tempo todo, entrando e saindo, a mesma igreja, o mesmo povo, o que ele fez? Pode abrir as portas, irmão, todos vocês vão para fora, vão atrás de uma alma, um vizinho de vocês, um parente de vocês, alguém, aí voltem, eu vou dar 1 hora para todos vocês voltarem com alguém. Foi um bom resultado, todo mundo veio e trouxe, irmão. Foi. Esse púlpito, se eu afastar ele daqui, eu creio que não, mas se eu encontrar uma sujeirinha embaixo dele,
Para mim limpar, eu tenho que afastar ele, né? Tem que... Então, a mesma coisa. Às vezes a gente olha diante do Evangelho, a gente vê umas palavras bonitas, mas vai fazer uma exegese dele, como nós estamos fazendo aqui. Que a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão, que andava aflita e exausta, como ovelhas que não tem pastor. Sabe o que é isso, irmão? São pessoas que são como zumbi, que andam se batendo na rua, para cima e para baixo. Ninguém dá direção, elas vão igual aqueles mortos-vivos, porque não tem ninguém que as direcione aí fora. Não tem ninguém que fale, que pegue na mão, que traga, que conduza. E Jesus está dizendo o quê? Que nós temos que ter esse mesmo sentimento que ele teve pela multidão. É a palavra de Deus, é o Evangelho. Eu sempre ensinei você dizendo que o Evangelho, ele nos exorta, ele nos corrige, ele nos coloca no lugar, ele puxa a nossa orelha. Sim ou não? É o Evangelho que faz isso. É o Evangelho. Agora, se a irmã Keila chegar aqui e disser assim: pastor, eu vim hoje para o culto, mas eu queria que o senhor pregasse hoje só sobre alegria, felicidade para mim. Só quero ouvir isso. Diga: irmã, então, a senhora está no lugar errado. Pode voltar, que aqui ninguém prega só felicidade e amor. Aqui é palavra. Aqui é palavra, é Evangelho. O que der na senhora vai dar no irmão do lado, vai dar no outro, vai dar no outro. E aí aonde precisar, vai fazer a obra. Aonde tiver faltando um pedaço aí, Deus vai colocar no lugar. Está entendendo? É assim. Mas tem igreja que é assim. Por que está desse jeito em muitos lugares? Porque os crentes estão quase que dizendo assim: pastor, eu vim hoje, mas não lança nada daí não, eu só quero hoje, receba, eu quero tomar posse, receba. Jesus não é assim, irmãos. Amém? Quantos entenderam isso? Então eu quero que você, a partir de hoje, seja uma igreja capaz de amar, de cuidar, de se importar com alguém, se preocupar com alguém ao ponto de você tomar essa pessoa, para que essa pessoa venha a ser o teu Natanael. Amém? Você precisa ter um Natanael, uma pessoa que você vai cuidar dela, que você vai realmente ensinar ela, você vai amar ela, ao ponto de que ela vai entregar a vida dela para Cristo. É o teu Natanael. Quantos estão entendendo isso? Apresente Cristo para ele. Apresente Jesus para essa pessoa. Leve essa pessoa até onde está Jesus. O que custa? Não seja uma igreja egoísta que só quer para você. Mesmo que você tem, dê também para outras pessoas. O que você tem, ofereça para outras pessoas. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. Uma oração de arrependimento. Uma oração de compaixão, de amor. Uma oração que venha mudar o nosso coração, irmãos, a respeito das vidas, amém? Fecha teus olhos aí. Sabe quando isso vai mudar dentro de você? Quando você pedir para Deus mudar. Talvez você ainda não seja um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. Talvez ainda realmente não esteja acontecendo isso na tua vida. Mas se você hoje, nesse lugar, pedir ao Senhor para que o Senhor coloque dentro do teu coração, então vai acontecer. Vai acontecer que domingo, quando tu vieres para a igreja, tu não vai vir sozinho de mão vazia. Tu vai trazer um Natanael contigo. Tu vai trazer uma pessoa contigo. Sabe por quê? Porque se tiver no teu coração, Deus vai te dar essa pessoa.
Mas se não tiver, fique tranquilo, Deus não vai te dar hoje, nem amanhã e nem nunca, enquanto você não sentir esse amor por alguém, pelo próximo, para que ele tenha a mesma coisa que você tem, para que ele prove da mesma coisa que você prova, para que ele usufrua da mesma coisa que você usufrua. Mas se você quiser hoje, se você anseia isso, Deus vai te dar, porque vai estar dentro do teu coração, então também estará no coração de Deus. Vamos orar?